Bom dia! Ok. Bom dia. Vamos talvez terminar essa disciplina hoje. Seria bom se a gente conseguir. E dependendo do que a gente não vai conseguir terminar agora, pode ficar só para conversa, Júlio, para alguns exercícios, ou podemos realmente ter mais uma aula. Vai depender de como vai andar a aula de hoje. Vou precisar de ajuda. Na aula passada teve um erro que a gente já discutiu. Não me deixem fazer esse tipo de erro, seria bom, eu vou agradecer. Vamos ver umas coisas que eu botei como exercícios. Quero falar um pouco sobre essas coisas de evaluações, porque é uma coisa que ninguém manifestou nada no Zulip. Alguém viu ou tentou alguma coisa desse exercício aí? Era um V, alguma coisa assim. Tinha um V. Tu conseguiu ver algo mais que o V? Cheguei até antes do V. Ok. Eu não vou analisar essas questões aqui. São bastante fáceis. É um exercício bom para praticar para perceber se a gente entendeu mesmo o que está acontecendo ou não. Primeiramente, até na primeira parte da disciplina, não precisamos muito das ferramentas que a gente desenvolveu agora recentemente. A ideia é dar uma nova noção de tamanho e, a partir de nova noção de tamanho, ganhar uma nova noção de distância entre inteiros. E por que estou falando nova noção? Lembrem que algo parecido aconteceu quando a gente definiu nos inteiros, a gente definiu em algum momento essa ordem, certo? E a ideia é que a gente viu que, na verdade, podemos pensar em outras ordens que não são essa. E qual foi a outra ordem que a gente estudou? O divide. Não, o pos não é uma ordem, cuidado, o pos é uma outra maneira de falar sobre positividade. E se não me engano, a gente pegou o pos como parte da especificação. É uma noção primitiva e a gente definiu isso em termos de pos, mas isso não tem a ver com o que estou falando. A outra ordem que a gente investigou foi essa e não foi exatamente justo chamar essa coisa de ordem, porque vamos lembrar um pouco? É uma pré-ordem, muito bem. O que falta para ser uma ordem? Antissimetria, muito bem, ok. Bem... Não era... A gente não usou o menor igual? Sim. Se eu quero me influenciar sobre essa ordem e falar que é parecida, essa é bem melhor aqui, porque essa é reflexiva também, e essa é reflexiva, essa seria irreflexiva e não teria muita semelhança. As duas são chamadas ordens, só que essa aqui seria uma ordem estrita, como a gente fala, essa seria uma ordem, implicitamente estou falando aqui, ordem fraca, vamos dizer assim. Ok, então, na mesma ideia que a gente generalizou essa coisa aqui, e nos perguntou como que certas ideias mudaram. Por exemplo, os inteiros com essa ordem não tem máximo, não tem mínimo, mas com essa ordem eles têm um máximo certo e um mínimo, e a gente acabou vendo que, na verdade, definições importantíssimas como a do maior divisor comum dependem dessa ordem e não nessa. Então, da mesma maneira que a gente falou, ok, vamos relaxar um pouco a ideia de ordem para poder assumir vários significados, quero fazer um pouco a mesma coisa sobre a ideia de tamanho e de distância, e quero saber qual é a definição padrão assim que temos de tamanhos inteiros e qual seria a definição padrão que temos de distância entre inteiros. Tamanho é qual coisa? O módulo, certo? O valor absoluto que a gente vai denotar, denotamos assim. E a ideia é que ele atribui para cada inteiro um número. Quero usar outra palavra, quero usar inteiro também. E a ideia é que esse número indica num certo sentido, um tamanho, certo? Agora, faz sentido nos perguntar que propriedades alguém precisaria ter para ter o direito de falar, ok, eu também represento uma certa noção de tamanho. No mesmo sentido que quando a gente se perguntou sobre isso, a gente viu que, na verdade, com certeza precisamos transitividade, reflexividade, e agora, realmente, para ser uma ordem, a gente ia precisar de simetria também. Antissimetria. Mas dá para fazer muita coisa até ficando no mundo das pré-ordens. Então, aqui uma pergunta legal seria
o que alguém deveria satisfazer se ele quer merecer ser chamado um tipo de tamanho, certo, nos inteiros. E a mesma coisa sobre a distância. Então, aqui o tipo dessa coisa ia ser de inteiros, vamos ver para o nosso caso, para... Ok, podemos dizer inteiros aqui, eu vou falar para números, certo? Porque eu não quero especificar exatamente quais números vão ser esses. Talvez vou querer eles ser maiores ou iguais de 0. E a distância, alguma ideia que tipo de coisa ia ser? Certo, a ideia seria que ia receber 2 inteiros e ia retornar o que é? Um número. Bem, ok. Um número. Muitas vezes esse número aqui acaba sendo um real, maior ou igual a 0, mas eu nem tenho acesso na palavra real por enquanto, não quero falar nada disso. Podemos pensar que no mundo que estamos morando aqui, eu poderia até substituir esses números aqui por inteiros. Poderia ser isso int, e int, ia servir. Só que se eu quero pensar um pouco de uma maneira mais geral, a ideia é que a distância vai pegar certas coisas do meu tipo e retornar um certo número, desculpa, o tamanho, e a distância vai pegar 2 carinhas do meu tipo e ia retornar um número. E a ideia é que o primeiro número representa o tamanho da sua entrada e a segunda, num certo sentido, representa a distância. Vamos chutar um pouco umas propriedades que vocês diriam que uma função de distância deveria ter. Se alguém já viu isso, pode participar, mas seria bom não falar tudo assim, deixar o povo pensar um pouco. Então, eu estou solicitando ideias, o que eu precisaria, minha função, vamos chamar ela assim, de ideia, que recebe os 2 inteiros, a ideia é o que vou precisar solicitar para ela, propriedades que ela deveria ter, axiomáticas, vamos dizer assim, para ela merecer o nome distância, ideias. Comutatividade. Comutatividade, muito bem, o que significaria isso? Ok, então o D de A B deve ser igual de D para B. Faz sentido se eu quero capturar a ideia que temos sobre distância, que não importa se vou medir de um ponto ou de outro, certo? Ok, é bem razoável, vamos aceitar isso. Alguma outra ideia? Soma de quem? De D a B e outras coisas. D, C, D, a soma desses dois é igual. Temos uma propriedade que tem a ver com soma. Eu vou te ajudar, eu não vou precisar 4 variáveis, vai precisar 3. O nome dela é triangular, desigualdade triangular. E na distância que temos sobre o mundo euclidiano, que tem o espaço, vamos ver o plano aqui que é mais fácil em 2 dimensões desenhar, está dizendo que a distância entre O e B é com certeza o que em relação à distância entre O e C. Não, melhor usar assim, A, B. Menor ou igual, certo? Seria o D de AC. Vai ser o quê? Menor ou igual de quem? AB e BC. Ok. Opa. Bem. Outra propriedade. Um segundo. Sobre especificamente o mundo euclidiano, isso não quero botar aqui numa ideia geral de distâncias, mas sobre aqui, quando é que eu tenho igualdade mesmo? Exatamente, se eu pegar esse pontinho aqui e cair exatamente nessa linha determinada pelo A e C, eu vou conseguir igualdade e apenas nesse caso vou conseguir essa igualdade entre o segmento, sei lá como chamar isso. Ok. Ok, mais? Sim? Faz sentido falar sobre identidade. O que seria isso? A distância de A até 0 é A. De A até 0. E de A até A também dá para... Faz sentido pensar nisso, muito razoável a sugestão. Eu não quero adicionar isso, porque eu quero... a ideia abstrata que eu quero chegar agora de distância não vai pressupor que eu sequer tenho 0. Então, posso definir distâncias entre coisas que talvez não tenham uma adição nelas, ou um 0 para falar assim. Então, nesse momento, você tem acesso no 0, claro, porque eu botei aqui inteiro para inteiro, certo? Mas a ideia é se eu não quero falar que sequer tenho inteiros aqui nesse momento. Eu tenho 2 coisinhas
e quero falar coisas que uma distância entre eles tem, aí não faz sentido falar o zero, talvez ser pessoas, talvez ser distância entre vocês. Não faz sentido pensar que alguém aqui é o zero. Mas a sugestão faz muito sentido se eu realmente tenho zero. Próxima, outra ideia? Sim, Isaac? Então seria a distância entre a coisa e ela mesma, né? Seria... Muito bem, muito razoável. Quanto seria a distância de A e A? Aí depende do tipo, né? Não, porque aqui eu sempre vou ter um tipo numérico, essa é a ideia. Então aqui tem acesso no zero. Okay? Aqui seria zero, ok? E... outra ideia? Sim? Distância de AB mais distância de BC igual a distância de AC. Não vai ser igual, porque a gente já viu um exemplo aqui onde isso não acontece. Certo? Aqui a distância de AB mais distância de AC acaba sendo maior do que a distância entre AC. Isso é a maneira certa para falar sobre essa soma seria essa que realmente aqui precisamos desigualdade e não igualdade. Sim? Talvez ficar na mesma coisa que o senhor disse, Isaac, mas a gente pode dizer que a distância de A até menos A é 2A? Entre de quem? De A a menos A. Também não posso falar menos A. O que seria o menos Matias aqui, se eu quero falar distância entre pessoas? É o Matias do universo paralelo escuro, né? Sim. Vamos lá, outra coisa. Mas faz sentido para a subtração de distâncias? De distância, sim, porque as distâncias são números, certo? Então, nesse lado aqui, eu tenho zero, eu tenho como somar, como subtrair, multiplicar, todas essas coisas. Essas coisas eu não quero ter aqui, porque eu quero uma definição tão abstrata que vai ser aplicável em coisas que não são necessariamente números. Sim, Carlos? Se o senhor não pode receber distância negativa, por que na entrada isso vai ser dois inteiros? Por que o quê? Tem um proibido para chegar no número. Peraí, Eu vou dizer que não faz sentido eu receber um menos Matias, por exemplo. Então, por que que estava indo para... Não, para nosso caso, um segundo, para nosso caso, esse alfa vai acabar sendo inteiro, certo? Eu não vou ter nem Matias, nem nada coisa estranha, eu vou ter inteiros e eu vou conseguir falar, sei lá, o D de menos 3, 7. Qual seria esse D no caso? Na distância que a gente conhece, isso seria 10, né? Faz sentido. Então aqui vou ter realmente essas coisas, só que eu quero perceber propriedades para botar uma definição que não vou ficar presa no mundo dos inteiros, certo? Alguma outra sugestão aqui? Distância, se a distância de AB é igual à distância de CB, implica que a distância de A e C é igual a zero. Não temos aqui também um contra-exemplo de A a B, tu falou? Certo? Essa Não faz sentido. Não, mas começou bem, hein? Um segundo, vamos ver se a gente conseguirá terminar aqui, porque realmente acabaram. Se a distância de AB é zero, o que faria sentido? Na verdade, eu queria deixar isso como último. Se o AB é igual a zero, A e B são iguais. sim. Faz sentido isso também? Sim? A gente pode dizer que se a distância de AB é igual à distância de CD, então a distância de AC é igual à distância de BD. Não, isso é para achar um contra-exemplo, tu pode passar até na geometria euclidiana para achar um contra-exemplo lá. Acabaram os axiomas, não vou solicitar mais, realmente não temos outra propriedade. Tudo isso sim, não, na verdade no jeito que escrevi temos mais uma propriedade, é que o D de qualquer AB precisa ser maior ou igual a zero. Ok, não vou aceitar distâncias negativas. Às vezes a gente bota isso aqui, hein? Mas se eu não botar aqui, como não botei aqui, preciso adicionar isso aqui. Sim, Isaac. Na distância de A até A, a Uhum. gente pode dizer que isso é igual a zero. A gente pode dizer que isso é uma propriedade não. Como a gente tinha... Está procurando um nome algébrico para isso? Não faz sentido aqui procurar um nome algébrico, porque normalmente esses nomes a gente bota em operações que pegam dois bichinhos e retornam um bichinho. Agora ela pega dois bichinhos e retorna um número. E esses bichinhos não são necessariamente números. Inclusive essa coisa que se eu ver como essa coisa aqui, que se olhar nela no olhar algébrico, alguém falou qual seria um nome razoável aqui? Comutatividade, certo? Por algum motivo todo mundo chama ela de simetria. Que não é exatamente uma relação para falar simétrica, mas
também pelo esse motivo que ela pega dois alfas e não necessariamente retorna um alfa, a terminologia não é muito compatível com a terminologia que a gente tem. Ok, eu acho que estamos ok. Eu vou separar só essa coisa aqui, da mesma maneira que separamos essa aqui. E essa coisa toda era uma ordem, e essas duas só vão ser uma pré-ordem. Se uma coisa satisfaz todas essas coisas aqui, e não necessariamente essa, podemos chamar de pseudo-distância. E se ela tem essa também, dá para chamar uma distância mesmo. A gente vai voltar para falar sobre essas coisas na terceira unidade, que a gente vai estudar reais. Precisamos muito dessa noção de distância para definir limites e várias coisas parecidas nos reais. Agora não precisamos praticamente nada disso, só queria dar as definições e deixar vocês verificar que... para o tamanho não falamos nada, mas gastamos muito tempo na distância, vamos deixar o tamanho, vocês vão ver quais são as propriedades que eu vou pedir para vocês demonstrar nesse caso. Então a definição, só para discutir, para tirar alguma dúvida caso que ficou alguma coisa meio estranha, para definir essas coisas eu preciso fixar um certo primo P. Então para cada P que eu vou ter, cada primo, eu vou ter uma nova noção de tamanho e uma nova noção de distância. E... um segundo, eu não falei essa. A padrão distância qual é então a definição dela? Que eu conheço desde pequeno, espero. Não necessariamente, módulo. Não sei por que você quer trocar, não vou trocar, porque não preciso trocar, porque é a mesma coisa, certo? Então aqui, observe que minha distância aqui depende do meu tamanho, certo? Então se eu trocar a noção de tamanho, eu vou provavelmente ganhar de graça uma nova noção de distância. Então no final das contas, vamos definir uma nova noção de tamanho que vai depender de um certo priminho P, e a partir dela vamos ter também uma definição de distância entre dois inteiros. E podem adivinhar já qual vai ser essa... Praticamente já falei, mas assim... Não seria módulo de X, módulo de Y? Não seria módulo, seria essa coisa estranha aqui. Certo? Porque estou procurando uma nova distância aqui. Então aqui seria essa coisa que eu não defini ainda. Mas a ideia é que se eu conseguir definir isso, eu ganho de graça essa coisa aqui. Então se eu conseguir definir uma nova noção de tamanho, eu posso consultar essa coisa aqui para ter também uma nova noção de distância entre meus inteiros. Ok, e antes de tudo, essa coisa aqui também vai precisar ter uma ideia de valuação, que é as coisas que Carlos falou que chegou a ver até o V. Então eu quero definir uma funçãozinha VP que vai de inteiros para... vamos dizer... vamos ver o que seria melhor, não sei. Uma coisa numérica, agora vamos ver qual seria a melhor ideia aqui. Sim? Como? Tu falou alguma coisa aí, você não entendeu. Eu não sei, tu não lembra onde isso é? Não, então, é Intel, né? Aqui aqui eu falei, vamos ver qual das duas coisas vai ser melhor para... O meu problema é que, por enquanto, não tenho definido assim bem nenhuma outra coisa numérica. A gente viu pouco naturais, na verdade, bastante naturais. Mas isso é, vamos dizer, outra disciplina. Nessa disciplina, a única coisa que conheço bem é o inteiros. Às vezes a gente falou pouco sobre racionais. A gente viu que o teorema fundamental de aritmética tem algo para falar sobre racionais também. E isso é relacionado com esse conteúdo também. Mas por isso estou ficando meio assim com receio de usar outro tipo aqui. Vou escrever uma coisinha assim. E eu vou testar vocês um conteúdo bem básico. Eu vou definir essa coisa aqui para significar o seguinte. Parece divide, mas eu botei duas linhas aqui. Significa que o P elevado a K divide o A. E mais uma coisa, o P elevado a K mais 1 não divide o A. Entendemos essa noção aqui, essa definição? Então vamos dar um certo exemplo. Eu posso falar que o 2 elevado a 3, sei lá, não vou pronunciar isso, o 24, ok? Mas eu diria que o 2 elevado a 2 não faz isso com o 24. Faz sentido o que aconteceu aqui? Por quê? Não é K mais 1? Talvez. Não, peraí. K mais 1 nesse
Eu estou afirmando que as duas coisas são válidas aqui. Vocês discordam sobre alguma das duas? A de baixo? Porque 2 mais 2 é 4. Calma aí, não. Quem discorda com a primeira? Vamos lá. Tá. Vamos dar um minuto. As duas estão certas ou não? Não. Tem uma briga aqui. Pode brigar. Fale. Não, é porque você escreveu aqui PK dividir A. E PK mais 1. não dividiu. Dividir A. Certo. E ali você escreveu PK menos 1. Não, só um segundo. Essas são duas afirmações diferentes. Ah, Eu quero para cada uma ver se faz sentido ou não, primeiramente, e se ela é válida ou não. Então, a primeira é essa. A pergunta é, faz sentido afirmar essa coisa toda? Não. Por que não? Quem achou não? mas a gente não sabe o que é o 2 tracinhos. Quer dizer, se a segunda for verdade, então a primeira não é. Um segundo. A vericidade, vamos dizer assim, de cada uma não depende da outra. São duas proposições, faz sentido olhar para cada uma e falar sim, não, certo? Vamos lá, um segundo. O que significa isso? Tá certo isso tudo? Então essa tá certa. E agora o que significa isso? 8 tem que estar errado. Ok? Então, um segundo. Então, essa coisa de dupla linha meio que mostra quão divisível é o 24 por esse primo. Assim podemos falar isso. Tipo, ok, o 2 elevado a 3 chegou a dividir o 24, mas não tem como aumentar esse expoente lá e continuar dividindo. Sim, Carlos? Por que eu estou assim na segunda? Isso significa não. O fato dele ter não muda. Ah, sim, desculpa. Então isso está certo. Okay. Obrigado. Aham. Faz sentido agora? Certo. Isso... Ah, ok. Então, melhor, um segundo. Vou escrever isso. Agora vou falar, essa está errada por causa disso, ok? Tá de boas? Muito bem. Pergunta pegadinha. Todo mundo vai escrever num papelzinho a resposta para depois... Sim. Fale. Tá, entendi agora. A pergunta é, qual o tipo dessa coisa aqui vocês diriam? Antes de responder, não quero ninguém gritar, escreva um palpite assim no papel para depois comparar com a resposta certa. É pegadinha essa pergunta. Eu vou dar um minuto só. Como? Eu quero saber qual... A partir dessa coisa que escrevi, dá para inferir qual a tipagem certa desse bicho aqui, certo? Então a pergunta é qual é, e eu estou avisando já que é meio pegadinha. É dúvida ou para responder? Posso arriscar um pouquinho? Como? Posso arriscar um pouquinho? Deu mais uns segundos para todo mundo que está acordado, pelo menos assim, escrever algo. Mais ou menos todo mundo tem um palpite? Sim. Tem. Que Gabriel está primeiro na fila. Qual o palpite? Int, cross int e prop. Ok. Quem mais concorda com isso? Int, cross int. Eu acho que falta outro cross int. Ok. A pegadinha é essa exatamente. Um segundo. Na maneira que escrevi, faz sentido pensar, pegou um inteiro e afirmou algo. Por que isso não funcionaria? Sim. Aqui, no lado direito, apareceu... eu vou precisar ter acesso no K. Se você me dar esse cara, eu visualizar ele como, sei lá, 8, eu não tenho certeza, ou algum outro exemplo seria um pouco melhor talvez, não sei como inferir a partir disso o que está acontecendo aqui. Então a ideia é que realmente aqui precisa uma terceira posição que vai ser esse. Então praticamente isso significa que tenho 3 argumentos aqui, ok? Faz sentido isso? Sim. Ok, beleza. A partir disso podemos definir muito facilmente agora essa coisinha aqui.
Vou escrever... Na verdade, vou deixar vocês pensar qual a relação entre essa coisa e essa. Isso vai ser o máximo de todos os i's, tais que é o... Eu falei que vocês vão precisar me ajudar aqui. O PI divide o A. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Qual seria o V2 de 24 mesmo? Como? 3, ok. Por quê? Se eu analisar o 24 aqui, é 2 elevado a 3 vezes alguma coisa, 3, certo? Então, o V2 se importa apenas com o 2, não se importa com os outros primos, e quer ver qual é o maior... o expoente dele, praticamente. Não, é o expoente dele na forma canônica, certo? Agora, se eu trocar a potência aqui, vou pegar que o V24 é... Não 2, por que 2? O que está escrito aqui é 1, certo? Seria 1. É se eu pegar um outro doido primo, 11, 24. Qual seria? 0, ok. Faz sentido isso? Ok, vamos ver um pouco o que acontece. Eu estava trocando aqui o priminho. Eu vou trocar agora os argumentos. Se eu tenho V2 de, sei lá, 22, o que vai acontecer? Ou se eu tenho, sei lá, V3 de 1. Isso seria o quê? 1, certo? Por quê? Porque o 22 é 2 vezes 11 e aqui é um implícito 1, certo? E o que seria aqui? 0. Faz sentido isso para todos? Opa! Obrigado. Ok, tudo bem. Ok? Faz sentido como o que essa função atribua, certo? Faz sentido a gente pensar nisso como alguma coisa que tem relação com a ideia de logaritmo? Com o quê? A ideia de logaritmo tem alguma relação com isso? Alguma semelhança? A qual coisa logarítmica? A ideia. Ah, a ideia, ok. Você estava escutando identidade ou idade? Ok. Ok, tem algo a ver lá, porque a gente acaba pegando a exponenciação e contando quantas vezes se exponenciou lá. Mas é muito mais, no mesmo tempo, simples e talvez complicado do que isso que você está falando, porque a gente está focando em um certo primo, precisamos fatorizar o carinha, ignorar o resto de todos os primos e falar, ok, se olhar pelos olhos do 2, não de módulo 2, certo? Mas olhos do 2 como primo, qual seria esse V? E toda essa coisa a gente vai chamar de prevaluação. Eu estou terminando com esse pequeno papo sobre isso, porque quero dar um pouco uma conversinha para vocês verem esses exercícios. Mas ficou claro como funciona a V, espero? Sim? Dá para definir, para todo P, VP de 1 é igual a 0? Para todo P o quê? Para todo P, VP de 1 é igual a 0. Eu gostei muito da... igual o quê? Igual 0? Não, VP de 1. Substitui o P dentro, parece por 1. É o VP de 1. O VP de 1, essa coisa aqui? Sim? Faz sentido isso? Todo mundo concorda? Um teoreminha perfeito para demonstrar. É exatamente assim que a gente precisa pensar, chutar certos palpites que parecem certos e fazer o trabalho de escrever uma demonstraçãozinha para não seguir o exemplo de Fermat. Sim. Fale. Parece com a ideia dele. Se eu colocar VP de P, vai ser igual a 1. Faz sentido essa coisa também? VP, P igual 1. Talvez. E faz sentido essa coisa também? VP de Q. Onde o Q é primo, mas não o P? Vai ser? Ok. Várias propriedades para demonstrar sobre isso. Agora quero usar essa coisa, essa definição que vocês entenderam aqui. Um segundo, tem um erro aqui. Esse. Qual mentira aqui? São dois. O tipo está errado. Não. O pezinho está aqui. Seria assim se fosse V. Aí ia precisar primeiramente um carinha aqui, que na verdade deveria ser apenas para primo definido, mas tudo bem. Faz parte aqui, a parâmetros P já está aqui, certo?
Então, esse não é um problema, mas você tem uma mentira aqui? Vai ser a prop, não? Como? Prop? Não. Não? O quê? Todos os resultados de V que a gente viu aqui eram o quê? Não? São números, certo? Ela retorna isso, essa coisa, maior I, tal que essa coisa lá. Então, qual é a mentira? Antes era uma operação de aleatório de 3, agora a gente tem uma 2. Não, peraí. Essa de 3 era essa aqui, certo? Porque eu gostaria de ter acesso nessa coisa também, ok? Essa notação vai só ajudar um pouco a comunicar. Essa de dupla barrinha, mas não é essencial aqui. A gente poderia esquecer ela e só definir assim. Então, vamos lá. Qual o problema aqui? Que vai ser de resultado. Na maneira que a gente escreveu aqui, o resultado vai ser um inteiro e ainda mais posso afirmar que o resultado vai ser um inteiro maior ou igual de zero. Por quê? Porque cada inteiro eu sei, a partir do teorema fundamental, que pode ser escrito dessa forma, numa maneira única, onde os exponentes todos são maiores ou iguais de zero. A gente viu que, na verdade, nos racionais temos algo equivalente, a única coisa que muda é que meu x aqui vai ser escrito novamente um produto de primos, certo? Mas aqui os expoentes podem ser negativos também. A única coisa que muda é essa. Então, nesse caso, se eu quero, na verdade eu quero, e é muito melhor pensar nisso nos racionais todos, essa coisa generaliza imediatamente os racionais também. Vai retornar também o que é o expoente do tal primo na expansão. A expansão é única, então se eu falar que ela vai... Vamos escrever assim. O expoente... É assim que escreve? Expoente do P na forma canônica do A. Se eu definir assim, ok? É melhor definir assim, na verdade. Eu tenho uma definição que serve imediatamente para racionais também. Ok? Mas isso não importa agora. Então, o problema aqui é... Ninguém... Eu estou afirmando que essa coisa vai pegar qualquer inteiro e vai retornar um certo número. Com a maneira que escrevi aqui, isso não é verdade para qual número? Para o 1 é. E por que não? O 1, como que pode ser escrito como produtor de primos? Um segundo, temos... O 1 elevado a 0? Não, 1. Qual primo? Podemos pensar isso até um produto infinito, certo? Onde todo mundo aqui é elevado a 0. Então, se eu quero procurar qual foi o expoente do primo que eu usei aqui, vai ser o 0, certo? Ok? Ou posso pensar que o 1 é um produto de nenhum primo, certo? E nesse caso, não vou conseguir escolher um cara aqui, então faz mais sentido realmente visualizar assim. Assim vou conseguir dar uma resposta para 1 também. Mas qual vai ser a resposta sobre o 0? Se eu pensar da mesma maneira, eu vou querer... Eu foquei um certo PS, um certo primo, certo? Vamos dizer que eu foquei no 2. Certo? Então, eu estou procurando qual seria o V2 do 0. Se eu não conseguir achar um valor aqui satisfatório, eu vou precisar falar, olha, na verdade, ela não pega inteiro qualquer, ela pega inteiro, mas não um 0. Ou sei lá, para o 0 vai fazer qualquer coisa doida, não vou querer falar nada sobre isso. Qual seria um valor razoável aqui para o 0? Que a gente não tem definido nada disso assim formalmente, mas intuitivamente, qual seria o valor certo para o 0? O próprio zero. Só porque ele é 0, deve ser 0? N menos N? N? Quem é N? Qualquer número menos N mesmo. Então, isso seria... Espera aí. A pergunta é quando vai ser isso, certo? Entendi. Perdão. Qual seria um valor que faz sentido atribuir aqui? Compatível com a ideia dessa função, obviamente. A função é aquela que atribuiu aqui no 24, certo? Atribuiu qual número? O 3, certo? Ok. E no 48 ele ia botar o que é? O 4, certo? Ok.
Então podemos pensar que um algoritminho para achar essa coisa é o quê? Pega o 2, que é teu priminho, e fique aumentando o expoente, certo? Até não vai conseguir mais dividir o teu número, 48 aqui. Esse processinho aqui vai chegar até qual número? Aqui o 4, mas se eu botar o 0, faz sentido que não faz sentido limitar isso a um certo número, faz sentido eu pensar que, ok, essa coisa posso pensar como uma certa ideia de infinito aqui, certo? Faz sentido? Ok, agora finalmente, e rapidinho, vamos definir uma ideia de tamanho usando essa coisa. O tamanho de x vai ser simplesmente 1 sobre p elevado a... Eu não sei o que é sobre não, professor. Obrigado, muito bem. Por isso, exatamente, quando eu falei quais são os tipos dessas coisas aqui, eu falei não quero falar inteiros, vamos deixar eles como números, certo? Obrigado. Isso seria o p elevado a o v pezinho de, eu vou usar A aqui, para ficar mais consistente, do A. Vamos ver um exemplo de como ficaria isso. Qual seria, então, o tamanho de umas coisas que a gente já calculou aqui? Vamos ver o tamanho de... Vamos ficar com P ou 2. Não vou dar outros exemplos, não. O 24 seria qual o tamanho dele? Qual seria o tamanho de 7? Qual seria o tamanho de... Vou pegar até esse aqui também. E qual seria o tamanho de... 48. E qual seria o tamanho de... Ok. E sim, é de 1 e de 0 faz sentido olhar nesses também. Vamos lá? Qual seria o tamanho disso? Ok. Ou será um número pequenininho, vamos dizer assim, com essa ideia de tamanho. E qual seria o tamanho desse cara aqui? 1 sobre 16. E o desse cara aqui? Esse cara aqui é o 3 vezes 48. Ok? Ok. Então esses caras estão no mesmo tamanho, 1 sobre 16. Esse carinha aqui? 1 sobre o quê? É 1 sobre 1, mas eu não vou escrever 1 sobre 1, né? Eu vou escrever 1, certo? Ok. Eu vou supor que eu sei o que é sobre. E esse carinha aqui? Não, peraí. Eu tenho o V... Quanto é o V7 de... 7, certo? Esse seria? Por que 1? 1 sobre 7. Não é? Ok. Falta alguém? Sim, falta. Quanto seria esse carinha aqui? E quanto seria esse carinha aqui? Aqui e aqui? Não, 0. 0. Deixa vocês pensar nessa coisinha aqui. A partir dessa coisa, agora tenho também como falar sobre distância como números e ver se toda essa coisa faz qualquer sentido. Sim. Eu não entendi o porquê do 1 sobre 7 ali. Aqui? Ok, a definição é o que é? Seria 1 sobre 7 elevado ao V7 de 7. Ok? Não, agora fez tudo mais sentido. Ok, perfeito. Ok, apago tudo isso. Espero que depois dessa conversa vocês vão resolver todos os exercícios que tem para resolver, que praticamente são todos aqui, mais umas propriedades de... Um segundo. Porque isso não seria bem definido, mas espero que dá para entender o que eu quis dizer. Eu tenho um certo inteiro x e quero considerar... Esse é um inteiro agora, certo? É um número. Esquece um inteiro, é um número. E a pergunta é... Quanto seria, vocês diriam, se eu multiplicar... O que significaria, na verdade, esse símbolo todo que escrevi aqui? É um produtório, sim. Espero que isso é conhecido, mas...
não tem essa forminha que a gente está mais acostumado de ver, de ir até lá, sei lá o quê, um produtório assim. Qual produtório seria? Se eu quero, até eu vou permitir pontinhas aqui para ver como é. O que a pessoa que escreveu isso, que sou eu no caso, certo? Quis dizer quando escreveu essa coisa, vocês acham? Vamos dizer que você nunca encontrou isso, mas abriu um livro, primeira vez você está vendo essa coisa aqui, você vai entender o que está escrito aqui. Isso para todos os primos. Ok? Fale. Sobre Não quero saber o resultado, eu quero usando essa notação aqui. isso, x com 2. Ok? Aí, vezes, mesma coisa com 3. Ok? Vai para 5. Não seria 4? O 4 não é primo? 5, 7, Ok? Parece que é um produtório infinito que a gente não temos definido nada disso, mas mesmo assim parece que fixando um certo inteiro x, essa coisa vai ter um valor bem óbvio que deveria ser. Vamos pegar qual? O 24. Ok. Vamos lá. Ou não, sim, o 24 não é tão ruim. Então a pergunta é, essa coisa aqui, se eu botar aqui um de x no 24, quanto parece que vai ser esse produto aqui? Como? 24 por quê? Jefferson não quer arriscar aqui. A pergunta seria então, se eu botar essa coisa aqui, certo? Quando isso seria igual a quanto? Parece que a ideia de eu quero ver o tamanho desse 24 em todos esses. É multiplicar esses tamanhos todos, certo? Sim, quanto vai ser isso? Como? 1 sobre 24? Ah, por que seria 1 sobre 24? Porque 24 com Vamos ver, quanto seria esse carinha aqui? 1 sobre 8. 1 sobre 8. Ah, sim, desculpa, acho que eu estava pensando no VP. Sim, continua? 1 sobre 3. Não, 1 sobre... 3. 3, porque é 3 e 1. 3 sobre 1. 3 elevado a 1. seria 1 sobre 3 elevado... Sim, 1 sobre 3, ok? E o resto? Não é 0, é 1. Esse é o ponto aqui. Então o resto, mesmo que essa coisa pareça ser um produtor infinito, que não define isso, na verdade apenas uma quantidade finita aqui vai ser não 1. Então faz sentido pensar que, ok, o resto aqui eu só não vou olhar, eu vou fazer só essa coisa aqui, assim realmente é a coisa que tu falou. Eu acho que o enunciado que escrevi na página está errado, vou precisar ver e corrigir. Ok, paramos aqui toda essa ideia e vamos, eu espero, voltar para falar algo sobre isso na unidade 3, quando a gente vai ter um pouco mais vocabulário sobre questão de distâncias, sobre questão de reais e de racionais também. Mas, por enquanto, essa é uma fonte de exercícios bons para praticar as propriedades que a gente tem visto aqui nos inteiros. Oi. A noção de raiz, a gente pode tentar... Ótima pergunta. Vamos lá, eu sei que te interrompi depois de 3 palavras, porque tem a ver com o que eu queria falar agora. Podemos pensar que até nos planetas estranhos que a gente conheceu, de aritmética modular é diferente da nossa, uma das coisas que a gente percebeu é que certas regras são diferentes. Alguém poderia pensar que uma coisa impressionante, e agora vou falar sobre os reais, infelizmente, mas vamos supor que vocês já escutaram isso. Alguém poderia falar que nos reais temos certas equações que não têm resolução, vamos dizer assim. Eu poderia escrever x² igual a menos 1, e podemos demonstrar, e vamos demonstrar na unidade 3, que não existe nenhum real que satisfaz isso. E existe um processo de, talvez seja chamado fechar algebricamente, em português, não tenho certeza, de começar com um conjunto e meio que botar soluções para o que falta para fazer soluções. E nesse processo, eu imagino que vocês sabem onde eu vou chegar, onde? Nós? Reais positivos? Não, vou chegar aos complexos. A ideia é que quero... e os complexos parece que ganharam o que no final das contas? Só que eles não ganharam apenas o i, certo? Os complexos se eu desenhar não apenas uma linha dos reais e um certo solto i aqui, certo? A ideia é visualizamos os complexos como um plano inteiro. Então,
se esses caras, se eu pensar como reais, os complexos ganharam toda essa coisa aqui, certo? E alguém pode falar, ok, então o i é muito estranho, porque mesmo que eu tenha raiz de 2, por exemplo, o que eu não tenho nesse mundo aqui é raiz de menos 1. E a pergunta é, será que dá para fazer uma coisa meio contrária aqui? E a contrária seria, vamos ver o que acontece no planeta 5 sobre raízes. Onde raiz aqui eu vou considerar exatamente isso. A raiz de um número seria alguém que, se eu quadrar, vai dar esse número, certo? A definição que eu sei desde criança sobre o raiz. Então, se eu trabalhar no planeta 5, a pergunta é, faz sentido falar raiz de menos 1 e quem seria? Seria o 2. Por quê? Preciso ver se o 2 quadrado é congruente ao quem? Ao menos 1, módulo 5, e realmente é. Então, nesse mundo, eles conseguem até falar raiz de menos 1, que deixaria surpresos até os caras que habitam nos reais, ainda mais nós, nos inteiros, que com certeza não temos raiz de praticamente ninguém, exceto o 1 e o menos 1, certo? Ou 1. E sobre o raiz de 2 nesse mundo? Como? Eu não entendi se respondeu algo ou não. Não? Qual seria a raiz de 2 no planeta 5? Vamos ver? Significaria que 3 elevado ao quadrado deveria ser congruente ao 2, mas 3 elevado ao quadrado é? 9, módulo 5 é menos 1, o 4 com certeza não é congruente ao 2, então o 3 foi eliminado, ele não é o raiz de 2 lá. O 1 também não é, obviamente, 1 vezes 1 é 1. O 2 não é? Não tem. Então, nesse planeta, se alguém chegar no planeta 5 e falar de raiz de 2, que de alguma maneira vai conseguir adicionar uma coisa à raiz de 2, ele deve ser considerado da mesma maneira que alguém chegou sobre os reais e falou, vamos considerar um número assim, i, sei lá, imaginário, que vai ter essa propriedade estranha. Para o planeta 5, o raiz de 2 é estranho, o raiz de menos 1 está super tranquilo. Faz sentido isso? Raiz de menos 1 é quem? O 2, certo? Vamos... Como? Pode ser o 3. Por quê? Não, estou dizendo que pode ser o 3. Sim, sim, mas a pergunta é, por que faria sentido? Porque o 9 é Não, ok, essa é uma resposta realmente de força bruta para responder. Mas olha, eu estou procurando uma certa coisa quadrada ser congruente a quem? Ao menos 1, certo? Mas sendo quadrada, se eu achar um cara aqui que cabe, o mesmo cara também vai caber. E o 2, e o menos, já que cabe o menos 2 também cabe aqui dentro, certo? E o menos 2 é quem? O 3. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se eu resolver x quadrado congruente a um certo c, sei lá, módulo qualquer m que tem aqui, se eu achar um x que satisfaz isso, o menos x vai satisfazer isso também. Temos menos elevado a uma potência... Como é o nome disso? Par, sim, obrigado. Sim. Talvez não esteja a hora de a gente falar disso ainda, mas a definição que a gente vai usar para raiz, por exemplo, a raiz quadrada, é um número elevado ao quadrado que dá aquilo que a gente quer. Aqui, quando a gente fala, por exemplo, se você quer definir isso na maneira tradicional de raiz, já que você vai ter duas possibilidades cada vez, você fala, ok, o maior ou igual de 0 que faz essa propriedade. Por exemplo, nos reais, ou nos reais, você considerar que o raiz de 3 é de 9 é quem? Ou 3, mas na verdade o menos 3 não merece os mesmos direitos de ser chamado raiz de 9. Se eu pegar o menos 3 e levar ao quadrado, ele também não é 9? Faz sentido isso? Isso responde a tua pergunta ou não? Se não, acho que não entendeu a pergunta. É que eu também não sei se eu entendi muito bem o que eu queria perguntar. Não é tão ruim isso, ok? Um segundo, antes de sair dessa conversa, porque também não quero analisar muito essa coisa, só dar umas coisas para vocês pesquisarem e pensar. O que acontece no planeta 7? Sobre esses dois caras também. Quero raiz de 2 ou raiz de menos 1, para ver se faz sentido algum dos dois.
Como é? O raiz de quem? O raiz de 2, alguém afirmou que é o 3. Isso significa que afirmou que o 3 elevado a 2 é congruente módulo 7 a quem? Ao 2. Quanto é isso? Ok? Concordo? E o menos 1? Boa. Então, temos um planeta que é meio ao contrário do que acontece nos reais. O raiz de menos 1 é tranquilo e o raiz de 2 é imaginário, assim, estranho. E temos outro planeta também onde acontece a coisa contrária. Sim? Tu pensou que vai no próximo primo? Não. Não vai acontecer isso, mas por enquanto só podemos verificar isso com força bruta. Pense um pouco o que acontece nos quadrados se eu estou num primo dessa forma, mas a gente vai sair como é o 7, por exemplo. Mas não faz sentido entrar mais gastar mais tempo nessa discussão. Hoje ainda há esperanças que vamos conseguir terminar a coisa toda e temos mais uns 50 minutos. Outra dúvida? Só se deu para entender mais ou menos o que está acontecendo aqui e essa visão que quero dar, para mim é satisfatória. Sim, Isaac? Eu tenho uma, mas é sobre o VA ainda. Fale, mas talvez eu vou falar para ti, mandar para o Júlio. Qual é? Que é o do VP do zero, que tendia, quer dizer, que era igual a uma coisa infinita. A gente poderia falar que não é definido, certo? Se a gente falar que essa coisa não é definida, a gente poderia falar, ok, sobre essa coisa então, se ela receber o 0, vou definir com força bruta para essa ser o 0. Eu poderia continuar minha vida feliz pegando o tamanho sem nunca me preocupar qual seria a periódica avaliação do 0. Porque no final das contas, para mim, o objetivo de definir essas coisas é conseguir definir isso. Por que essa coisa ia dar certo aqui? Por quê? Porque você seria 1 sobre P elevado ao infinito, se você botar que essa coisa é infinito, qualquer coisa que isso significa, e essa coisa deveria ser igual a qualquer coisa que isso significa, ou 0, faz sentido? Então, essa é mais uma maneira de pensar que, ok, faz sentido pensar que essa coisa deve ser infinita, porque estamos 1 sobre P elevado a algo, e essa coisa quero que seja 0, então essa coisa precisa ser extremamente grande. Sim? Peraí, um segundo. Tá. Sim. É tipo, porque pela definição seria o maior izinho que a gente conseguiria, então o maior que a gente consegue... Não, porque o 5 já dá certo, não dá certo? O 6 já dá certo, o 7 já dá, todos os inteiros que você vai pensar dão certo, não importa quão você aumenta, você não chegou ainda no maior. Então, se você quer definir retornar ao maior, você pode pensar, então, se eu pensar que depois de todos os inteiros tem um certo inteiro infinito, vai ser esse cara lá, certo? Sim, tinha, Ângelo. Eu não sei se você falou, mas você deu nome para essa coisa que tem as barrinhas? O tamanho. Nesse caso, eu quero chamar de tamanho isso e outro de distância, certo? Às vezes eu escondo uma certa terminologia, a ideia é não ajudar vocês a entrar na tentação de procurar achar. E alguém postou o nome da operação que eu estava procurando, pedindo na outra disciplina e eu apaguei a mensagem no Júlio para ninguém ver. Certo? Isso era naquela exercício do IRI sobre, ok, a gente definiu o maisinho, a gente definiu a multiplicação, a gente definiu a exponenciação. Será que tem algo mais? Não quero dar o nome no enunciado desse exercício. Se alguém viu, não falem agora, certo? Vai ser spoiler grande. Tem pergunta sobre o quê? Sim ou não, fico feliz. Essa é a mesma coisa que a gente usa para falar de norma de um vetor? É o mesmo tipo de... Tu falou de norma? Norma de vetor, é o mesmo. Ok, tu está spoilerando bastante, mas sim, a ideia é que essa coisa deve aparecer, para quem viu uma coisa de normas, deve aparecer tanto na notação quanto nas propriedades que vai ter, certo? Ok? E se alguém já viu isso, isso ajuda também a adivinhar quais são as propriedades que eu vou precisar dessa coisinha aqui. Ok. Podemos, eu acho... uma observação assim bem assim trivial. Se eu pensar nessa ideia de tamanho, eu não vou achar nenhum inteiro que tem tamanho grande.
Qual será o maior tamanho que vou conseguir? 1, certo? Faz sentido isso? Ok. Só queria assim, para ajudar a visualizar um pouco essa coisa. Ok, e estamos agora finalmente, quero voltar sobre as ideias de Euler, que por enquanto a gente conheceu Euler porque ele foi o cara que demonstrou o teoreminha de Fermat, certo? O Fermatinho. E a gente já viu a primeira demonstração de Euler sobre isso, que foi qual? Como que foi? Por indução, sim. E além da indução precisou o sonho de calor, certo? E foi apenas 2 linhas, nada mais. Foi super tranquila, super fácil essa definiçãozinha. Agora, a gente começou a falar sobre sistemas de resíduos. Eu vou considerar que vocês resolveram esses problemas. E um dos problemas que a gente tinha para resolver era que, olha, se você começar com um sistema de resíduos, vamos chamar ele de R. E esse sistema de resíduos é reduzido. Isso significa que qual seria o último índice que vou escrever aqui? Como? Φ de M, certo? Se por acaso o meu M é primo, quantos vou ter aqui? P menos 1, certo? Mas no caso geral, aqui vou ter tantos membros. A definição do φ é exatamente o índice que vai acontecer aqui, certo? A quantidade de inteiros que são coprimos com o meu módulo é menor que esse, certo? Porque vai ter uma infinidade caso contrário. E o que era para demonstrar hoje era o que é? Alguém? Sim, se eu pegar um A e esse A é coprimo com 1, eu posso afirmar que o AR... O que eu queria dizer sobre o AR? Sim. Uma coisa. Não, eu poderia falar isso? Não. Mas faz sentido, talvez relaxando um pouco a nossa cabeça, afirmar isso? Ou seja, se eu perguntar aos habitantes do planeta M se esses dois conjuntos são iguais, eles vão dizer o que é? Que é o mesmo conjunto, certo? Ok. O enunciado do exercício não era esse, o enunciado era realmente demonstrar que essa coisa aqui é também um sistema de resíduos reduzido. Eu não sei em português se fica melhor sistema reduzido de resíduos ou sistema de resíduos reduzido, mas se eu escrever dessa maneira não precisa me preocupar. Sim. Eu acho que é melhor de resíduos. Sistema de resíduos reduzido? É porque a parte que a gente usa mais vem primeiro. Ok, tanto faz. Esse é R. Ok? Então a ideia era demonstrar isso, eu vou considerar que vocês fizeram isso, não é nada demais, é só observar que... Onde que eu vou usar isso? Porque isso vai me ajudar aqui na demonstração. Eu vou precisar cancelar. E como eu vou saber que eu vou cancelar? É porque vai ser invertível e isso vai me permitir multiplicar pelo inverso e eu vou conseguir cancelar. Ok, perfeito. Mas, vamos ver um pouco o que isso tem a ver com a ideia de Fermat e chegar numa generalização do teorema de Fermat, que é graças ao Euler, e também chegar numa nova demonstração sobre o próprio Fermatzinho. No caso especial de Fermatzinho acontece o quê? Na verdade, não temos tempo para o caso especial, vamos diretamente para o caso legal. A afirmação é a seguinte: se eu pegar o A e elevar ao φ de M, isso vai ser congruente 1 módulo M. Se é somente C, o A e o M são coprimos. Então, isso seria o teorema de Euler. A primeira observação é por que se demonstrar essa coisa, eu ganho de graça o Fermat? Muito bem, o que está dizendo o Fermat? Ele está dizendo que se o P é primo, então o A elevado a P menos 1 é congruente ao... Isso é A? Ajudem aqui. A 1, ok? E, então, se eu sei essa coisa, por que eu posso falar que esse é um corolário simples? Ian, fala de novo. Eu vou ter... Como vou demonstrar isso? Eu sei agora que o P é primo. Isso significa que eu posso inferir... Eles são A
Sim, vamos ver agora que estou me importando com a parte de entre A e P menos 1, certo? Que não vai fazer nenhuma diferença. A gente separou esses casinhos simples na aula passada, não vou importar. Então, eu sei que são comprimos, posso usar essa coisa. E a observação é aqui. De onde que chegou o P menos 1? Certo, ok. Φ de P igual P menos 1. Ok. Então, se eu conseguir esse teorema, eu sou muito mais feliz do que se eu tivesse apenas o teorema de Fermat, porque ele consegue tratar todos os casos módulo P, que apenas o Fermat consegue ver para P', para módulo primo, mas ele está me dizendo muitas coisas sobre outros módulos que não são necessariamente primos. Ok? Para dar um exemplo aqui de não primo, a gente poderia pegar o, sei lá, 24 que a gente pegou, certo? Eu pegar, sei lá, o 5, que é coprimo com 24, isso ele está me dizendo o que é? Que o 5 elevado ao... 23. Não. Pegadinha boa. O φ de 24, certo? E quanto é o φ de 24? Vamos lembrar como calcular essa coisa? É φ de 8, que eu já vou escrever aqui para facilitar, vezes φ de 3. E esse carinha é quanto? 2. E esse carinha é quanto? Por quê? Porque o φ de um número primo é só ele menos 1. Não. Menos 1. Não, mas peraí, aqui não tem o φ de 2, né? Aqui tem o φ de 2 elevado a 3. Seria quanto? Quanto é o φ de P elevado a K? P elevado a K menos. Certo, então aqui seria quanto? 2 elevado a 2. Menos. Seria 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 2, que isso é? 4, certo? E esse número que é tão pequeno, dá para até listar todos esses carinhas aqui? E ver quais são coprimos aqui. Eu preciso achar 4, certo? Quais são os coprimos mesmo? Esse é? Não? O 3 não é coprimo com 8? Por que a maioria aqui falou não? Por que estamos perdidos? O que está acontecendo? Quais são os coprimos aqui com 8? É com 8, né? Isso claramente é um 8. Ok? O 1, o 3? Gostei até da ordem que chegamos lá. Sim, esses são 4. Mas não preciso fazer isso. Supostamente vocês demonstraram esse exercício. Ninguém falou sobre isso no Zulip, mas eu vou considerar que foi feito. E isso significa que caiu em prova também, obviamente. Ok. Tudo que é supostamente resolvido é cair em prova. Então procurem perguntar dúvidas sobre essas coisas. Um segundo. Então isso significa que no final das contas, sobre o módulo 24, o que o teorema está dizendo para mim aqui? Que o 5 elevado a... Nesse caso seria 8? É congruente 1, módulo 24, ok? E o Fermat não consegue dizer para mim, pelo menos em forma direta, nada. Ok. Estamos aqui? Ok, a pergunta é como que vamos demonstrar isso, e essa demonstração é muito legal desse teoreminha aqui, e pode ser obviamente adaptada para servir como uma demonstração de Fermat, ou a gente pode falar apenas o Fermat corolário disso. Eu vou fazer uma esbocinho, eu vou deixar vocês formalizar isso, mas acho que vai ser meio óbvio. O que eu tenho aqui é o... Vamos lá. Eu quero considerar... qual seria a coisa boa considerar aqui? Quero considerar todos os membros desse conjuntinho aqui. Certo? Eu tenho A, R1, vezes A, R2, vezes A, R3, vezes blá, 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 vezes... Ajuda? Obrigado para quem está acordado para me ajudar. A pergunta é essa coisa aqui, quero ver a qual coisa ela é congruente. Aqui tenho todos inteiros, certo? Não se enganam com o fato que aqui escrevi uns pontinhos e aqui não escrevi. Essa é uma multiplicação de inteiros. A vezes R1, vezes A, vezes R2, vezes blá, 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 ok? Como? Vai ser congruente A. Não quero chutar assim, vamos dizer,
vamos ver se eu vou conseguir chegar lá, certo? Então a pergunta seria, ok, vou escrever dessa maneira, por outro lado, e vou ver se eu consigo pensar em algo aqui. Ok. Esse seria congruente aqui, hein? Ou até igual nesse momento, mas enfim. Aham. A elevado a? Quantos A's tem aqui? Phi de M A, então tenho A elevado a Phi de M. E eu já estou feliz porque a coisa que quero demonstrar, era para ser aqui, é que o A elevado a Phi de M é congruente 1 módulo M, sim, ok? Isso se é somente C, o M é igual a 1. Eu não sei porque eu apaguei isso, não deveria. Ok, e aqui eu estou trabalhando com essa hipótese, certo? Eu vou apagar o resto. Ok. Então, vamos lá. Isso é? Vezes o R1, certo? R Phi de M. Ok. Alguma outra observação aqui? Oh? Quem? Aqui? Não, porque para falar elevado a O, eu preciso ter o mesmo carinha, certo? Aqui tenho o R1, o R2, são carinhas diferentes. Não o mesmo cara multiplicado várias vezes por ele mesmo, são um produto de vários carinhas, ok? E... Tá, já tem ali que o congruente é 1, então fica só o produtor. Não, é isso? Não, tá doido? Esse não sou o alvo. O teorema que quero demonstrar é isso, certo? E estou nessa direção agora, a outra não importa. Eu quero demonstrar essa direção só. Então, eu tenho essa hipótese aqui, eu quero demonstrar isso. Alguma ideia? Um minuto assim para pensar. A dica é que eu não falei de bobeira essa coisa que vocês demonstraram aqui já. O que significa isso? Em forma... Um segundo. Em forma intuitiva, significa o quê? Que se eu tenho aqui os membros do meu R, que são esses aqui, ok? É ver o conjunto deles, é multiplicar todo mundo com A, é pegar módulos, módulo M, eu vou... No pior dos casos... Não o pior dos casos, isso vai ser apenas uma... Eles vão trocar de ordem. O AR1 talvez vai ficar aqui, o AR2 talvez vai ficar aqui, sei lá, o AR Phi de M vai ser esse cara aqui, esse vai ser o A de R4, sei lá o quê. Faz sentido o que aconteceu aqui? Mas eu não entendi por que isso poderia acontecer, mas... Peraí, por que isso acontece? Por que poderia? Por que poderia? Não estou falando que poderia, estou falando que acontece. É muito mais forte isso. Talvez, por causa disso. Isso é o objetivo de vocês demonstrar, era que, olha, multiplicando todo mundo com a R, com o Azinho, eles vão continuar sendo sistema reduzido. E isso significa o quê? Que se o R1 caindo para cá, para ser o AR1, o AR2 não pode ficar congruente com esse cara. Vão continuar distintos módulo M, certo? Descongruentes, sei lá como vamos falar, ok? Então aqui, eu quero aproveitar isso. E isso significa o quê? Por uma olhada, certo? E essa olhada maravilhosa de Euler, isso não é PAN, porque Euler tinha problemas de visão, mas felizmente a visão matemática dele era infinita. Então aqui temos esse cara, que se olhar nessa forma, que acho que Matias ou alguém falou aqui, eu posso visualizar assim. Mas por outro lado aqui, estou multiplicando esses carinhas, eu estou trabalhando o módulo M, então essa coisa deveria ser congruente a quem? Como? Exatamente, porque no final das contas o R1 é congruente de algum dos eixos, não sei, não vai ser o R1, certo? Vai ser congruente, sei lá, o R5. Aí esse cara vai ser congruente ao R3, o próximo talvez vai ser congruente ao Phi de M, não sei. No final das contas aqui são os mesmos carinhas, apenas com outra ordem e um produto só. Então, esse carinha vai ser congruente, esse produtório todo aqui vai ser congruente a esse produtório aqui. Calma. E vamos brigar daqui a pouco.
E no final das contas tem esse carinha que é congruente a isso, esse carinha é congruente a isso, então no final das contas esses dois carinhas são congruentes, módulo M. E agora, por que terminei? Essa era mais ou menos a minha pergunta. Tipo, o passo óbvio daí é fazer o cancelamento multiplicativo dos dois, mas para isso a gente tem que ter que cada um desses Rzinhos, ele é coprimo a A. E isso é parte da definição do Todos esses carinhas aqui são coprimos com M, essa foi a definição de reduzido, certo? Qual é o completo? Aquele que tem um representante para cada carinha. E como chegamos no reduzido? Cortamos todos os caras que não eram coprimos para ficar apenas com os coprimos, certo? Aqui todos esses carinhas são coprimos com o M, ok? Então o que eu posso fazer aqui? Certo, no final das contas vou ficar com essa coisa. Deixa vocês pensar e fechar os detalhes. Temos ainda uns 30 minutos e dúvidas sobre isso sem ser a coisa... Tá, dúvidas sobre isso eu vou decidir se respondemos agora ou deixamos para o Julito. Sim. É uma dúvida meio besta, mas ter um AR congruente a AR implica que eu tenho um A congruente a 1 módulo M? Peraí, tá falando dessa coisa aqui? Isso. Qual a tua dúvida? É se com isso eu posso dizer que A é congruente a 1. Congruente ao 1? Isso. Ah, não, agora entendi. Tu, meio que você queria cancelar esse conjunto aqui? Não. Espero que entendemos o que isso significa, certo? Significa que para cada membro desse conjunto aqui, existe um membro desse conjunto aqui que são congruentes. Ok? É só isso mesmo. Ou, em modo de falar, que eu acho mais entendível assim, os habitantes do planeta M consideram esses conjuntos o mesmo conjunto, certo? Como se fossem iguais, sim. Oi. Então seria tipo A elevado a φ menos 1 é o inverso multiplicativo módulo M de A. Seria o quê? A elevado? A φ de M menos 1 elevado a φ de M menos 1 é o inverso multiplicativo módulo M de A. Talvez. Peraí, você está perguntando qual era a coisa que eu paguei aqui? Sobre isso. Se no expoente tivesse menos 1 também, a gente poderia dizer que esse é o inverso multiplicativo de A. No módulo M. Quem seria o inverso de multiplicativo de A? A elevado a φ de M Menos menos 1. 1? Sim, faz sentido isso? E essa, boa observação, e também para Fermat isso daria certo, é uma nova maneira de achar inversos. Já temos uma maneira rápida de achar inversos, qual é? Usando Euclides, certo? A gente vai falar, ok, quero o inverso, para ser inverso precisa ser coprimo, então vou escrever o 1 como combinação linear, um cara vai embora, aqui vou ter dois carinhas, um vai ser o inverso de outro, ok? Beleza? E agora temos mais uma maneira, a ideia seria começar a exponenciar e o penúltimo exponente vai ser o inverso do cara, observação de Matias. Ok. Bem, outras dúvidas? Ok. Eu estou, assim, em questão de conteúdo verdadeiro, acho que temos suficiente coisa, interessante coisa. Vamos tentar ver, talvez vamos terminar hoje, talvez vamos precisar um pouco mais, umas aplicações de tudo isso. É impressionante que até muito recentemente, especialmente a teoria dos números inteiros, era considerada como uma coisa de diversão pura, espero que vocês concordem que é divertido, e não vai nunca ter alguma aplicação, sei lá o que é. Hardy, um dos matemáticos muito grandes, recentes, se orgulhava que ele está fazendo um trabalho que nunca vai ser útil para ninguém, e ele estava muito errado, porque hoje em dia a gente está se baseando em coisas que a gente... eu acho que tudo que a gente precisa, a gente já até demonstrou. A única coisa que foi fora do nosso alcance foi o Prime Number Theorem, que está dizendo quão densos são os primos, mas mesmo sem demonstrar isso, toda a ideia que a gente vai ver, a gente poderia funcionar e considerar como sorte o fato que, chutando primos, a gente acerta tão fácil. Não é sorte, é um teorema mesmo, mas para verificar e entender a ideia dessa criptografia que queria mostrar, a gente poderia apenas falar, olha, que sorte isso está dando certo, ok? Não é sorte, mas enfim, não temos as ferramentas para demonstrar isso.
Então, duas aplicações que eu queria ver. A principal seria em criptografia, vamos dizer assim, um certo tipo de segurança. E a outra vai ter a ver com eficiência em questão de espaço, sobre universal hashing, seria uma coisa. E a outra seria sobre criptografia. E a gente vai relaxar um pouco agora para falar umas ideias gerais. Qual é o nosso objetivo, o que queremos fazer, o que funciona bem e o que não funciona bem. Então, vamos começar com criptografia. A ideia, espero que é bem conhecida. Eu tenho uma pessoa aqui, A, certo? Ela quer comunicar uma mensagem para uma pessoa B. O problema é que aqui existe uma pessoa, muitas vezes essa pessoa é chamada E. Aqui você escolhe dois nomes, sei lá, Alice, Bob, e aqui você tem Eve, talvez, porque é parecido com a palavra eavesdropper em inglês, que eu não sei como falar eavesdropper em português. Alguém sabe dizer? Bisbilhoteiro. Como? Bisbilhoteiro. É verdade? Bisbilhoteiro? Nossa, aí é ruim, né? Então isso deve saber, ok. Tá, enfim, temos uma pessoa aqui. Deixa eu ver. Certo, vou deixar aí, certo, ok? Temos bisbilhoteiro aqui, ok? E a ideia é que preciso pensar que quando ele vai mandar aqui essa mensagem, o E vai olhar aqui, ok? O nosso objetivo é o B saber o conteúdo que eu quero mandar para o B, e mesmo lendo, recebendo uma cópia disso, não conseguir ter a informação de B. Isso acontece cada vez que a gente usa, sei lá, para comprar uma coisa online, você manda teu cartão de crédito, você quer que se uma pessoa ficar aqui no meio dos pacotes que vão chegar de um servidor até chegar no servidor da loja, você não quer ninguém poder pegar essa coisa, mas você quer que a loja aqui vai conseguir ler teu cartão de crédito. Sim? Qual a diferença disso para o man in the middle? Esse caso seria um tipo de man in the middle. Cada vez que você tem um cara no meio de uma comunicação, é um tipo de man in the middle. Muitas vezes, o man in the middle quer só copiar coisas, mandar para lá, em tal forma que ninguém vai saber que existe realmente essa pessoa no meio. E a gente vai ver como podemos evitar esse problema. Quero já diferenciar a criptografia com steganografia. Alguém sabe o que é steganografia? Ninguém? Sim, as duas são palavras gregas. Criptografia, a ideia é esconder a mensagem. Na steganografia, você quer esconder o fato que existe uma mensagem. Então, na steganografia, teu objetivo é esse cara, olhando isso, vai ver, sei lá, uma carta de estou muito bem, sei lá, vovô morreu, blá, 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 mas estava todo mundo estava muito feliz no velório, sei lá o que é. E você tem combinado com esse cara aqui, que olha, a carta que você vai receber, se você ler, sei lá, a primeira letra, por exemplo, de cada linha, você vai ver, sei lá, mande uma bomba para tal cidade, certo? E esse tipo de steganografia era muito usada nas guerras também. E a ideia é que a pessoa, pegando essa coisa, não vai suspeitar que, peraí, aqui tem algo escondido. Ok? Então você quer esconder o fato que tem uma segunda informação lá. Pelo contrário, na criptografia, que a gente usa hoje em dia, a pessoa que vai receber isso vai ver uma mensagem que não vai fazer absolutamente nenhum sentido. Então, ela vai saber que, olha, peraí, aqui tem algo escondido, com certeza. Mas a ideia é que vai ser difícil entender o que está escondido. Aqui, na steganografia, se a pessoa sabe... A ideia é que o próprio conteúdo que você vai esconder, o objetivo não é ele não ser legível, o objetivo é não ser perceptível que existe lá. Vão lá no artigo da Wikipedia sobre steganografia e tem umas coisas muito legais, tem até umas fotos, onde você está vendo uma foto aqui. Agora, se eu pensava que uma foto, na verdade, é apenas uma coisa de pixels, onde cada pixel tem uma cor, certo? No final das contas, posso ver que uma foto é isso. Então, aqui pode ter, sei lá, uma foto de um gato, certo? E a ideia é que, se eu pensar que cada pixelinho aqui tem... Vou dar um exemplo diferente de steganografia aqui. Posso pensar que cada pixelinho que tem aqui tem um valor, uma quantidade de valores muito grande, 16 milhões, vamos dizer assim, para que cor realmente vai ser, certo? Pode ser
qualquer uma, vamos dizer, das cores que alguém escreveria em um site de 0000 até o FF, certo? É qualquer coisa intermediária. Então tem vários valores lá. E vamos dizer que você quer mandar uma outra informação lá, binária. Então você poderia falar para o teu carinha que vai receber a imagem de foto, olhe apenas na paridade, certo? Se é par ou ímpar desses pixels e considere que par é, sei lá o que é 0 e ímpar é 1, ok? Agora, se olhar essa coisa, eu posso trocar a corzinha disso de par para ímpar sem ninguém perceber nada aqui. Olhando essa coisa, eu vou ver um gato, certo? Mas se a pessoa sabendo isso, vai apenas esquecer o gato, ver cada corzinha aqui, se ela é par ou ímpar, ele vai ter uma sequência de informação 0, 1, 0, que pode significar qualquer coisa. Inclusive, pode ser uma outra foto aqui. Posso pensar, ok, com menos resolução, eu vou esconder aqui uma outra foto. Faz sentido isso? Ok, beleza. Não vamos ver algo de esteganografia aqui, só queria deixar claro que no que a gente vai ver, vai ser claríssimo para a pessoa a pessoa do mal aqui, que tem uma mensagem escondida lá. A gente não vai esconder esse fato dessa pessoa. Na esteganografia, se a pessoa sabe como funciona o algoritmo lá, ela vai conseguir, se a pessoa estava presente no que eu combinei aqui com o gato, ela vai conseguir extrair a informação que eu falei. Uma coisa impressionante é que a maneira que a gente vai ver na criptografia, essa pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo e como funciona esse algoritmo, e mesmo assim não consegue É assim, existe isso? Descriptografar a mensagem e ler a mensagem original. Vamos começar, temos um vocabulário bom, vamos começar a ver uma ideia péssima para criptografar algo, que foi a ideia do César, que é bastante conhecido como ROT13, por motivos que vão ficar óbvios. Quem tem qualquer sistema de Unix, provavelmente isso já está instalado. Você pode... uma programinha padrão de Unix, onde recebe no standard input qualquer texto ASCII, e foca no alfabeto, ele muda cada caractere como? Alguém? Ele anda 3 casas para frente. Como? Anda 3 casas para frente. Não é questão de casas, ou casas me parece que se eu quero mandar, sei lá, hello, parece que você vai querer olhar para frente, hein? A ideia não é essa, a ideia é qual? Eu vou considerar cada letra, eu vou considerar que eu estou módulo, agora não sei quanto, quais são as letras do alfabeto aqui? São 26, então eu sou módulo 26, certo? E a ideia é que então vou considerar que, sei lá, o A é o 0, 1, 2, blá, 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 até o 25, ok? E em vez de mandar o H, que seria, sei lá, quem aqui? Esse é o A, B, C, ok, below, ok? Em vez de mandar o 1 aqui, eu mandaria o quem? Como? O 1 é, sim, o 14, certo? E agora, por que eu preciso a coisa modular? Porque se eu queria mandar o 20, eu ia querer somar 13, só que isso ia sair numa nova letra que não existe. Então, por isso fazemos essa rotação lá, pegamos o módulo 26, isso ia dar... Alguém? Como? 7, certo? Faz sentido? Ok. Então, o César quer mandar uma mensagem, sei lá, para a Cleopatra, vamos dizer assim, e essa mensagem original, e ele vai, que é chamada também clear text, e a coisa que ele vai criar é chamada cipher, talvez cifra em português, não sei como escrever em português. Ok. É cifra? Ok. Cifra? Cifra, ok. E isso é como? Limpo? Claro, como é? Plain text. Sim, mas plain text em inglês. Eu quero... Texto puro, texto limpo. Puro, ok. Original, vamos dizer assim, certo? O segredo. E essa coisa... Isso ia virar o quê? Certo, a primeira letra... Não, ok, não sei. Ia virar uma coisinha aqui. Agora, a pessoa que recebeu isso supostamente precisaria saber o que é. A chave aqui é quem? Aqui seria o 13, certo? Que eu escolhi. Qual é a função de encrypt nesse caso? Para cada letrinha X,
vou escrever tudo isso. Se eu quero encriptar uma letra só, x, isso vai ser o que é? X mais 13, não apenas? Módulo 26, certo? Que eu posso decorar isso aqui ou falar aquela coisa mod 26. Espero que todo mundo está ok com isso. A gente não está discutindo type error nem coisa assim não agora. Type error? Não tem type error aqui. Cadê o type error? Esse é um inteiro, certo? Ok? E esse certo? A gente tem, ok. Não, obrigado, porque isso é importante também. É outro conceito que é diferente desse, é a codificação. É estranho porque às vezes a gente fala em code ou decode e as pessoas pensam em código segredo. Não tem nada a ver. Quando a gente fala de codificação, que seria encode, decode, as palavras, enquanto aqui seria as funções que eu vou usar seria encrypt e decrypt. E por isso eu escrevi a coisa toda aqui, porque se eu escrever apenas enc, não quero confundir, infelizmente, com esse colite que tem aqui. Um segundo. Na codificação, o que me importa é pegar uma informação que pode ser pessoas, pode ser, sei lá o que, letras, músicas, não sei o que, e mandar isso de uma maneira que é mais concreta. Por exemplo, eu poderia mandar cada um de vocês, nos inteiros, vou mandar cada um para a matrícula, certo? Essa é uma maneira de codificar. Não é que quero esconder algo, certo? Eu tenho uma maneira de codificar uma informação de natureza estranha para implementar num computador para uma coisa que é mais fácil de falar, que são inteiros, que são a matrícula de vocês. Esse é um exemplo de codificação. Um exemplo muito conhecido de codificação sobre letras é o ASCII, que hoje em dia usamos muito mais o Unicode, que consegue ter coisas como essa aqui. Então, estamos mais felizes. Então, espero que é clara essa ideia de encode e decode. Não tem a ideia de esconder algo ou proteger algo, é apenas conveniência. Então, nesse caso, o X aqui, não uma letra, como falei, obrigado, é o encode de uma letra. Só que a ideia é que todo mundo conhece as coisas aqui, então posso identificar essas duas coisas. Ok. Sim, alguma dúvida até agora? Ok, sim. O encrypt é uma função com tipagem? Com quê? Tipagem? Sim, a ideia é sempre o encrypt vai ser uma coisa que pega das mensagens verdadeiras para as cifras, sei lá como vocês querem. Como? É um nome bonito, pode ser cifra. Ok. Das cifras, ok? Então a ideia é, agora, por que eu quero... Cifra, ok? Por que eu estou deixando isso assim vago? Porque às vezes a mensagem pode ser uma foto, pode ser pessoas, pode ser inteiros, texto, e a cifra também não quero... Mas a ideia é que o encrypt vai daqui para cá, e o decrypt vai daqui para cá, certo? E o encode também vão ser uma coisa inversa da outra. Ok. Alguma dúvida até agora? Ok. O decrypt aqui funcionaria como? Seria o inverso do encrypt. Sim, mas qual o algoritmo aqui? Como? Vezes? Menos, ok. X menos 3. Agora acontece no módulo 26, e por isso o padrão aqui é ROT, que isso é igual a quem? X mais 13, sim. Já que o 13 e o menos 13, nesse mundo 26, acontece que é a mesma coisa. Então, na verdade, se você passar um texto pela ROT 13, ele vai virar assim, gibberish, certo? Vai virar estranho. Mas se você passar esse texto pelo mesmo programa, de novo com o 13 como parâmetro, vamos dizer assim, ele vai virar a coisa. Então, nesse caso, a chave que tranca é a mesma com a chave que destranca. E isso não é nada estranho se a gente é acostumado com portas. A gente usa a mesma chave para trancar e a mesma chave para destrancar. Faz sentido isso? Ok. No que a gente vai ver aqui, a criptografia que a gente vai analisar um pouco mais, não vai ser o caso, e essa analogia de trancar, destrancar não vai ser exatamente, não vai funcionar dessa maneira. Entendemos bem essa coisa? Qual o problema com essa? Que é fácil de decifrar. Por quê? Porque é a mesma chave que tranca é a que destranca.
Certo, mas eu não vou dizer minha chave para ninguém. É porque, tipo, meio que acaba que virando duas letras só. Tipo, o 0, que no caso é A, sempre vai ser com 13, que vai ser alguma... Ok, mas vamos dizer então que você está aqui, você recebeu a mensaginha que o César quer mandar para a Cleopatra e você está vendo uma coisa assim estranha, certo? Sei lá, umas coisas estranhas. Blá, blá. Como você vai perceber qual é a mensagem original? Buscando padrões. Como? Dá pra tentar casar padrões. Eu acho que o que você falou está certo, só que eu nunca ouvi isso em português. Pode explicar um pouco a ideia? É você tentar encontrar padrões com palavras em português. Ok, então, supondo... Ok. Se você tem acesso nessa informação, que já estou dizendo, a informação é o quê? Primeiramente, você precisa saber que eles estão comunicando em português. Teu texto que ele mandou lá precisa ser suficientemente grande para respeitar as probabilidades das letras. E você pode falar, ok, peraí, a letra que aparece mais aqui, sei lá, vamos dizer que foi o Z. Você vai raciocinar, perguntar, peraí, qual letra aparece mais nessa linguagem que eles estão comunicando? É o A ou é em português, não sei. O A? Certo. Então você vai falar provavelmente o Z ou A. Então provavelmente a chave era... Qual? O que eu preciso fazer para adicionar um, né? Preciso adicionar um em tudo para ver a mensagem original. Pode ser que o texto que eles mandaram não foi assim grande o suficiente ou tentaram comunicar de uma maneira que não respeitou as regras das probabilidades. Espero que vocês conheçam que existem, por exemplo, um livro inteiro onde não usa a palavra, a letra E, tanto em francês, tanto em inglês, acho que é traduzido em português também. Mas o meu ponto aqui é que se você pensar apenas nessa coisa, e a história é interessante, a história é que todo mundo está faltando algo e ninguém consegue entender o que é. É muito legal. Então aqui, vamos dizer que eles comunicaram de uma maneira que essa coisa não foi respeitada. Mesmo assim, você tem uma maneira muito simples para quebrar esse código. Qual é? Força bruta. Ok? Força bruta. Força bruta, sim. Você tem aqui 26 coisas, sabendo que é uma coisa rotate, fique lá roteando essa coisa até ver um texto que faz sentido. Todo o resto vai ser gibberish praticamente e até uma coisa vai ser certa. Um exercício bom para praticar programar é escrever um programinha que ele vai acertar, vamos dizer, sem fazer a bruta, sem mostrar para ti todos os textos, vai adivinhar qual vai ser a coisa certa, a partir de uma informação de probabilidades. Mas... Como? A gente fez uma coisa bem parecida com isso numa disciplina agora de programação. Perfeito. Ok. É uma coisa extremamente simples para implementar e extremamente ruim para usar na vida real. Ok? Espero que isso é óbvio. Vamos no outro extremo. Então, essa coisa quebra facilmente. Vamos no outro extremo. Numa maneira de criptografar que não tem como quebrar. Não é essa que a gente vai focar, essa é quebrável. Em teoria é quebrável, a ideia é que é extremamente difícil conseguir. E a gente está baseando toda essa ideia de criptografia exatamente nisso. A maneira que eu vou mostrar agora é literalmente inquebrável. E uma pergunta boa seria por que não todo mundo usa essa sigla inquebrável? Vocês vão responder isso, espero. Agora... Não, a pergunta não fiz tecnicamente ainda, porque eu não falei qual é essa método. Eu vou mostrar uma método de criptografar coisas. Eu já estou afirmando que essa método não tem como quebrar, ok? E a pergunta vai ser por quê e qual é o problema com essa. Então, qual é essa maneira? Vamos começar onde... Vamos concordar, eu e minha amiga aqui, que quero mandar uma mensagem sem essa pessoa aqui ler, vamos concordar num texto meio estranho. Sim. Hello. Certo? Hell is here. Ok, pronto. Não importa. Temos... Isso é um texto que eu, quando encontrei com essa pessoazinha lá, a gente falou, ok, vou pegar essa coisa aqui. Okay? E agora, no próximo dia, a gente se distanciou, agora tem um cara entre nós, e eu quero mandar para essa pessoa algo, certo? Oi. Tudo bem?
quero mandar essa mensagem. O que eu vou fazer? Eu vou somar módulo 26, certo? Essa soma módulo 26. Caráter por caráter, essa coisa, com a coisa que eu tenho aqui. Agora eu vou errar. Tá, ficou bagunçado aqui? O espaço está... boa, então, obrigado. E os espaços? Não é o módulo 26, eu preciso mais módulo, certo? Nenhum problema. A ideia seria a mesma. Em vez de considerar o alfabeto de 26, vamos considerar, sei lá, o ASCII todo. Ok? Ou quantos alfabetos vou precisar para incluir todas as letras, e todos os símbolos, e todos os emojis que quero mandar. Posso escolher um módulo grande o suficiente. Isso deve ser óbvio. Então, vou fazer aqui módulo SMzinho, que não sei qual é. Vou somar esses dois. Então, aqui vai sair o que é uma nova coisa. Não sei, pode ser talvez um bang. Outras coisas aqui, sei lá, blá, 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 blá. E a pessoa que vai receber essa mensagem, como que ela vai saber qual a coisa original? Ela já tem essa mensagem, então, tendo isso e isso, como vou achar isso? Subtrair, certo? Módulo M vai achar isso. Mesmo ao contrário, você não tem a primeira? Peraí, essa é a mensagem, Que ela tinha. a chave. Vamos dizer assim, essa é a chave. Nós dois temos essa, certo? Sim, obrigado. Sim, eu falei para achar essa, certo? Não, estava errado. Então, você está nesse lado, recebeu essa, você já tem essa, a pergunta é como que você vai achar essa? Subtraindo, certo? Então, a primeira pergunta é por que isso não tem como quebrar? Por que não funciona aqui? O cara que está no meio vai ver o quê? Isso. Ok. E por que aqui não tem como usar a mesma ataque do... Tem possibilidades de chave. Tem infinidade de possibilidades. Infinita não é. Bom, calma aí, certo? É grande, mas não infinita. Mas eu falei que não, se fosse apenas questão de tamanho, eu teria falado que é difícil quebrar. Mas por que eu falei impossível quebrar? Infinita não é, as chaves todas são todos os possíveis caracteres de strings de tal tamanho, certo? Não uma infinidade de possibilidades aqui. Então por que essa coisa não é quebrável? Sim? Você nunca vai saber qual vai ser a mensagem original. Sim, porque eu entendo que você entendeu, mas quero uma explicação melhor, porque o que você respondeu é inquebrável, porque você nunca vai saber qual a mensagem. Tecnicamente, o que você falou é trivial. Mas deu para entender que Carlos entendeu qual é o problema aqui? É porque você pode chegar em outras frases. Tipo, Pois é, qualquer frase possível aqui, tem a mesma quantidade de letras. para qualquer frase possível aqui, existe uma chave que mandando para aquela chave eu ia ver esse resultado aqui. Certo? Então, eu não tenho nenhuma informação, não tem como acertar como a outra vez que a gente viu, finalmente se eu adicionar o 17, sei lá, aqui, vai aparecer uma mensagem, então eu achei a coisa. Aqui, para qualquer texto desse tamanho possível, existe uma chave que ia dar exatamente esse texto. Então, é inquebrável. Então, por que não usar isso com um defeito dessa maneira? Tem dois defeitos aqui. Tem como você repetir isso? Um segundo. Essa abordagem aqui tem um probleminha. Eu quero discutir esse probleminha aqui. Essa chave aqui é terrível. Se eu quero encontrar primeiramente o segredo com Matias, e não quero ninguém aqui ver o que eu vou mandar para ele, se a gente concordar nessa frase aqui, é muito ruim. Não é questão tanto de repete, mas é uma frase meio talvez adivinhável, sei lá o que é uma frase que faz sentido. A melhor chave que se a gente se encontrar e queremos criar uma chave segura, a melhor maneira seria o quê? Aleatória. Flipar uma moeda com 26 lados e escrever o que aconteceu, certo? E nesse caso a gente garantiu que não pode aproveitar alguma pessoa, peraí, eles sempre falam esse, sei lá, o catchphrase deles, sei lá, deve ser isso, certo? Então aqui realmente a melhor chave seria aleatória. Qual o defeito mesmo assim? Sim? E se o carinha lá pegar essa chave por algum motivo, ele vai... Não, a ideia é que essa chave a gente se encontrou, compartilhou, acabou, se distanciou. Ele não sabe. Vocês precisam se encontrar. Perfeito. Um grande defeito disso é que eu preciso ter, em algum momento, pelo menos, uma comunicação garantidamente segura com o Matias, certo? Mas se eu tenho isso, essa coisa pode funcionar, mas ainda vai ter um probleminha. Se alguém esquecer.
Ah, não, mas isso não, esse problema sempre vai dar errado. Se alguém esquecer a senha, já era assim. É igual se alguém roubar. Sim? Se quiser trocar mais mensagem. Pois é. Ok, eu escrevi apenas um tudo bem aqui, certo? O que acontece agora? Cada vez que a gente fala isso, ele vai responder para mim algo, certo? Então, para cada letra que a gente usou, eu preciso falar, ok, já gastei isso, tudo bem, pronto. Agora, se ele responder beleza lá, beleza, sei lá, vou falar aqui, beleza, ok. Agora, posso responder algo, só tenho o tamanho 2 para responder aqui. Sim, pois é, acabou depois, certo? Agora, preciso realmente encontrar ele seguro de novo, e isso é completamente imprático. Quando a gente tem esse problema. No final das contas, se à vontade, eu poderia em qualquer momento que queria falar algo segredo para ele, encontrar num lugar segredo e não precisar nada disso, certo? Será fácil essa coisa. Então aqui, se a gente se encontrar uma vez, a gente precisa concordar numa chave grande o suficiente para incluir todas as comunicações que eu vou querer trocar com ele. Isso não é muito prático. Um segundo, tem três mãos, sim. Você não pode só zerar e, tipo... Se eu ficar usando, vamos dizer que seria uma coisa péssima, se minha chave é muito pequena, eu ficar usando essa coisa o tempo todo, isso ajuda uma pessoa a adivinhar o que está acontecendo. Porque o tamanho, o que eu quero aproveitar isso é que cada coisa vai acabar sendo um tamanho estranho. Se eu aqui usar apenas, sei lá, o A ou a B, só, essa coisa vai criar um padrão muito facilmente adivinhável depois. Então eu quero uma coisa que não vai ter repetições aqui, certo? Sim? A sequência de número irracional, se vocês combinarem. Bora fazer com raiz de 5. Eles pegam uma sequência e vai indo. Ok? O que é sobre isso? É uma chave infinita. Certo, mas aqui a informação que eu troquei para ele, no caso, era o que é? O raiz de 5. E todo mundo conhece o raiz de 5. Mas você não sabe que você está usando raiz de 5. Sim, mas eu estou perdendo... Sim, um segundo, mas tu concordou que aqui eu tenho uma vantagem de usar uma coisa random e uma coisa conhecida. O raiz de 5 não é random. O raiz de 5 é bem concreto. Certo? Então, queremos aproveitar que... não apenas que ninguém sabe que a gente escolheu raiz de 5, é que essa sequência é realmente aleatória. O raiz de 5 não vai ser aleatória mesmo. O primo muito grande. Como? O primo muito grande. Porque primo não... Ser primo aqui não vai ajudar em algo, certo? Mas de qualquer forma, a gente vai precisar de um tamanho grande para incluir todas as mensagens, e quando isso acabar, a gente não tem mais como comunicar até a gente se encontrar novamente. Não temos tempo para ver como superar esses problemas. Alguma dúvida sobre essa maneira? Ok. Isso é chamado one-time pad. One-time pad. E é one-time porque cada coisinha você faz só uma vez. Precisa pagar e tudo mais. Seguro 100% não tem como quebrar, mas também bastante inútil para várias aplicações. Vamos terminar com o clicker. Um detalhe, faltou pouca coisa ainda para IDMA, então não vamos ter uma aula inteira de IDMA, vamos compartilhar a próxima aula, provavelmente vai ser, ou meta próxima, não sei, vai ser principalmente ir em uns minutos para discutir o que faltou aqui para IDMA, ok? Então, a pergunta é, eu estou pronto para prova IDMA e aula, próxima aula no caso, IRI, e as respostas são A, B, C. Isso significa que eu demonstrei indução e todas as propriedades de mais vezes exponenciação, pelo menos, ok? Sim, assim, no caso assim, assim. Sim e não. Não, assim. Não e não. Bora! Vou falar os nomes.
Gabriel, Antônio, Caio, Mateus, Pablo, Paulo, Luiz, Yasmin, Pedro, Ângelo, Danilo, Ian, Eduarda, Arthur, Pedro, Emanuel, Caio, João, Ana, Samuel, Vinícius, Gustavo, Carlos, Marcos, Isaac, Carlos, Davi, Beatriz, Jefferson, João, Gabriela, Gustavo, ok, 0, 3, 14, 13. Ok. Eu vou avisar no Zulip. É bem provável que a prova de IDMA vai ser quarta-feira, na próxima aula. Ok? Mas não tem pra aula de DDA ainda. Como? Mas não tem Próxima pra aula de segunda. DDA ainda. Sim, mas eu sou independente. Não tem problema com isso. Essa é quarta? Depois de manhã.